chuvas de meteoros, um eclipse da Lua e conjunções de planetas brilhantes. Confira comigo o que vai rolar no céu da primavera deste ano. Bem, meus amigos, na oficina de hoje, mantendo uma tradição que nós já temos nas nossas oficinas de astronomia, vamos falar sobre o céu da próxima estação do ano, no caso, a primavera de 2021, abrangendo os meses de outubro, de novembro e de dezembro. Inicialmente, vamos dar um resumo dos principais fenômenos que vão acontecer nesse período. Vamos identificar aqueles que são mais importantes e vamos apresentar simulações e comentários sobre esses fenômenos. Então, lá no mês de outubro, deixa eu pegar aqui o meu querido PowerPointer. No mês de outubro, a agenda astronômica é esta aqui. O mês abre lá no dia 2 com o afélio do planeta Vênus, ou seja, Vênus na maior distância do Sol, dentro da sua órbita. No dia 3, teremos a estrela Régulus, da constelação de Leão, em conjunção com a Lua, praticamente uma distância angular de 5 graus ao sul do nosso satélite. Dia 6 de outubro vai ser Lua Nova. Dia 8 teremos o planeta Marte em conjunção com o Sol. A partir deste momento, Marte encerra a sua aparição vespertina e, após cerca de uma semana, 10 dias, vai reaparecer no céu da madrugada. Dia 8 de outubro ainda nós teremos a Lua no perigeu, menor distância da Terra, na ocasião 363.388 quilômetros, distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Dia 9, Mercúrio em conjunção inferior, o que significa que Mercúrio vai estar posicionado entre o Sol e a Terra, portanto, praticamente impossível de observar. No dia 9, ainda às 16 horas, os horários são os horários legais de Brasília, Vênus em conjunção com a Lua, este então o primeiro evento de destaque dentro do mês de outubro, uma bela conjunção de Vênus com a Lua, separação de cerca de 3 graus. Ainda no dia 9, a passagem da Lua pelo nodo descendente da sua órbita, ou seja, quando a Lua vem do lado norte do plano da eclíptica, que é o plano da órbita terrestre, e passa para o lado sul. E no dia 10, às 3 horas, Antares, estrela mais brilhante da constelação de Escorpião, em conjunção com a Lua, ambos separados aparentemente por 4 graus. Durante a madrugada do dia 10, teremos o máximo, um dos máximos, de uma chuva de meteoros conhecida como Tauridas Sul, que nós vamos comentar na sequência. Dando prosseguimento, no dia 13 de outubro nós teremos às 0 hora e 25 minutos a Lua entrando na fase de quarto crescente. No dia 14, Saturno, o famoso planeta dos anéis, em conjunção com a Lua, separação de 3,9 graus entre ambos. No dia seguinte, dia 15 de outubro, Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, em conjunção também com a Lua, a 4 graus norte. E no dia 16, o planeta Vênus em conjunção com a estrela Antares, lá na constelação do Escorpião. Distância de apenas 1,4 graus entre ambos. Dia 19, às 21 horas, o planeta Mercúrio passa pelo periélio, ou seja, o ponto da sua órbita em que a distância dele ao Sol é menor. E no dia 20, às 11 horas e 57 minutos, acontece a Lua cheia. No último decanato ali do mês de outubro, os últimos 10 dias, nós teremos no dia 21, durante a madrugada principalmente, o máximo da chuva de meteoros conhecida como Oriônidas. No dia 23, a passagem da Lua pelo nodo ascendente, quando ela vai do lado sul para o lado norte da eclíptica.
No dia 24, o apogeu da Lua, maior distância da Terra, no caso aí 405.616 quilômetros. E no dia 25, o planeta Mercúrio, em sua máxima elongação solar, a 18,4 graus oeste do Sol. Outro evento de destaque, assim como a chuva das Oriônidas, que nós comentaremos na sequência. Dia 27 de outubro, Pólux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, acha-se em conjunção com a Lua, há uma separação de 2,6 graus ao norte. Dia 28, teremos a Lua entrando na fase de quarto minguante. No dia 29, a máxima elongação do planeta Vênus ao Sol, uma distância de 47 graus a leste do astro rei. E encerrando o mês de outubro, no dia 30, a estrela Régulus, a principal da constelação de Leão, em conjunção com a Lua, a uma distância de 5 graus ao sul do nosso satélite, 5,1 graus. Muito bem, então vamos ver agora, vamos olhar mais de perto, os principais destaques do mês de outubro. As simulações feitas aqui são para a cidade de Porto Alegre, mas elas valem de uma maneira geral para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para a região sul do Brasil, sem muita diferença. Primeiro evento de destaque, dia 9 de outubro, a conjunção do planeta Vênus com a Lua crescente, logo após o ocaso do Sol. A simulação aqui foi feita então para o dia 9, em torno de 20 horas e 9 minutos, 20 horas aproximadamente, horário de Brasília, olhando para a direção do ponto cardial oeste, direção onde o Sol se põe. O céu já razoavelmente escuro e nós vamos ter então a conjunção entre a Lua crescente e o planeta Vênus, conjunção essa que acontece aqui na fronte da constelação do Escorpião. Aqui está o Escorpião, a caudinha aqui do Escorpião, a estrela Antares, a mais brilhante do Escorpião aqui, e embaixo de Antares, então, formando um triângulo aqui, né, Vênus e o nosso satélite, a Lua. Tá? Uma bela conjunção nas primeiras horas da noite do dia 9 de outubro. No dia 10, principalmente na madrugada, teremos um dos máximos de uma chuva de meteoros conhecida como Tauridas Sul. Essa é uma chuva muito interessante porque ela tem um longo período de atividade. Os meteoros ficam visíveis entre 10 de setembro e 20 de novembro. E um dos máximos de atividade se verifica no dia 10 de outubro. Mas não se enganem, é uma chuva de meteoros muito fraca. A gente tem uma taxa horária zenital, ou seja, o número de meteoros que um observador enxergaria caso os meteoros surgissem na sua vertical e com o céu muito escuro, de apenas 5 por hora. Na prática, a gente sempre vê menos. Então é uma chuva bastante inexpressiva, mas por outro lado notável porque produz meteoros muito brilhantes e vagarosos, bólidos inclusive. Neste ano não vai haver interferência da Lua. E eu chamo a atenção para o fato de que essa chuva possui máximos múltiplos, porque além da data de 10 de outubro, alguns autores também mencionam um máximo lá em 5 de novembro. Tá? Então é uma chuva que fica ativa durante um período muito longo, tá? Sempre com fraca atividade, mas uma chuva persistente. Próximo evento de destaque, na sequência dos dias 13, 14 e 15 de outubro, sempre ao anoitecer, a gente poderá acompanhar o deslocamento da Lua pelas proximidades dos planetas Júpiter e Saturno. Horário de referência em torno de 20 horas, aqui a simulação para o dia 13 de outubro. Nessa data, a Lua vai estar brilhando abaixo de Saturno e de Júpiter. Agora vejam como muda a posição relativa da Lua em relação a esses planetas, se nós formos olhar no dia 14, no dia 15, sempre ao redor desse horário das 20 horas. Aqui a simulação para o dia 14, então notem que no dia 13 a Lua brilhava abaixo de Saturno, agora ela brilha entre Júpiter e Saturno, formando um triângulo com esses dois planetas no céu, e no dia 15 ela já vai aparecer
posicionada levemente acima do planeta Júpiter. Então ela vem do dia 13 para o dia 14, para o dia 15, sempre avançando cerca de 13 graus por dia, que é o movimento médio da Lua no céu. No dia 16 de outubro, ao anoitecer, nós vamos ter a conjunção do planeta Vênus com a estrela Antares, na constelação do Escorpião. Cerca de 1 grau de separação entre ambos. Aqui então a simulação para o horário das 20 horas, na direção do ponto cardial oeste. Novamente a constelação aqui do Escorpião, à frente da constelação do Escorpião, né? E aqui Antares, que representa o coração do Escorpião, e a cauda aqui do Escorpião recurvada com um ferrãozinho lá na ponta. Vênus em conjunção com Antares, no dia 16 de outubro, logo após o escurecer, primeiras horas da noite. Aí no dia 21 de outubro, ocorre o máximo da chuva de meteoros Oriônidas, que é uma chuva associada ao célebre cometa Halley. Ela fica em atividade no período de 2 de outubro até 7 de novembro e apresenta maior atividade na madrugada do dia 21 de outubro. Cerca de 20 meteoros por hora em condições ideais, que nem sempre são atingidas, e certamente não serão atingidas neste ano de 2021, porque nós teremos nessa data uma forte interferência do brilho da Lua, que estará na fase de cheia. Portanto, não é um ano favorável para a observação da chuva de meteoros das Oriônidas. Outro evento de visualização desfavorecida ocorre no dia 25 de outubro, a máxima elongação do planeta Mercúrio a oeste do Sol. Por que eu digo que é um evento de observação desfavorável para nós aqui do Hemisfério Sul? Essa simulação para o dia 25 de outubro foi feita ao redor das 6 horas da manhã, olhando na direção do ponto cardial leste, direção onde nasce o Sol. Vejam que Mercúrio está muito baixo em relação à linha do horizonte, o céu já está muito claro, a aurora já está numa fase avançada e a observação é desfavorecida pelo ângulo muito raso que a linha da eclíptica, a projeção da órbita da Terra em torno do Sol no céu, o ângulo muito fechado, muito raso que a eclíptica forma com a linha do horizonte. Se esse ângulo aqui fosse um ângulo mais aberto, Mercúrio estaria mais alto no céu e mais fácil de visualizar. Portanto, essa aparição matutina do planeta Mercúrio, ao redor de 25 de outubro, lá pela última semana do mês de outubro, não é uma aparição favorável para nós, observadores situados ao sul da linha do Equador. E aí temos o encerramento do mês, o último evento de destaque, 29 de outubro, ao anoitecer, a máxima elongação do planeta Vênus a leste do Sol, formando um ângulo de separação entre Vênus e o Sol, que aqui no caso não aparece no slide, de 47 graus. Aqui é o traçado da linha da eclíptica, para terem uma referência, vejam que o ângulo que a eclíptica faz com a linha do horizonte, lá no final do mês de outubro, na direção do ponto cardial oeste, direção onde o Sol se põe, é um ângulo bem mais aberto. Vênus se afasta bem mais do Sol do que Mercúrio e, de fato, Vênus já durante todo o inverno tem estado bem posicionado para observação no quadrante oeste, após o pôr do Sol. E nesta data de 29 de outubro ele alcança a maior separação angular entre o Sol e Vênus. Tá? A partir daí, Vênus vai começar lentamente a cair no céu noturno, se a gente estiver observando ele sempre na mesma hora da noite. Simulação aqui feita em torno das 21 horas, capital gaúcha, em 29 de outubro. Bem, então o mês de novembro abre no dia 1º com uma conjunção do planeta Mercúrio com a estrela Spica, a mais brilhante da constelação de Virgem, distanciamento de 3,7 graus. Aí no dia 3, às 16 horas, horário de Brasília, nós temos a conjunção do mesmo planeta Mercúrio com a Lua, desta vez, uma separação de 1,2 graus. No dia 4, às 18 horas e 15 minutos, será a Lua Nova, e às 21 horas acontece a oposição do planeta Urano ao Sol. Isto quer dizer que, visto da Terra, Urano está de um lado do céu e o Sol de outro lado. Quer dizer, Urano está visível a noite inteira. Ele nasce mais ou menos no horário do ocaso solar, fica visível a noite inteira e depois
se põe no final da madrugada, antes ou quase simultaneamente ao nascimento do Sol. No dia 5 de novembro, teremos o outro máximo da chuva de meteoros Taurida Sul, que já foi comentada no mês de outubro, dentro dessa apresentação de hoje. Um perigeu da Lua às 19h23 também do dia 5, no caso 358.845 quilômetros de distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. No dia seguinte, às 0h38, a passagem da Lua pelo nodo descendente da sua órbita, ou seja, quando ela vem do lado norte do plano da eclíptica para o lado sul. No dia 6 também, Antares, principal estrela da constelação de Escorpião, em conjunção com a Lua, distância de 3,9 graus. Dia 8, a conjunção de Vênus com a Lua, com separação em torno de 1 grau. E no dia 10, a conjunção do planeta Saturno com a Lua, num distanciamento de pouco mais de 4 graus. No segundo decanato do mês, no dia 11, às 9h46, horário de Brasília, teremos a Lua em quarto crescente. Às 14 horas, a conjunção do planeta Júpiter com a Lua, a 4,4 graus de separação. E no dia 12, madrugada principalmente, o máximo de outra chuva de meteoros, que é conhecida como Tauridas Norte. Os meteoros chamam-se assim porque são aparentemente provenientes da constelação de Touro, Taurus, em latim. Uma outra chuva de meteoros tem máximo de atividade no dia 17, chama-se Leônidas. Os meteoros aparecem na constelação de Leão. Esses eventos aqui estão entre os destaques que nós vamos comentar logo na sequência. Dia 19 de novembro será a lua cheia, às 5h58, teremos um eclipse lunar parcial, que também iremos abordar neste vídeo de hoje. Às 14h59, teremos a passagem da Lua pelo nodo ascendente da sua órbita, ou seja, quando ela vai do lado sul para o lado norte do plano da órbita terrestre. E o apogeu da Lua no dia 20, maior distância da Terra, 406.276 quilômetros de separação, de afastamento. Na última parte do mês de novembro, no dia 24, nós temos uma conjunção de Pólux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos com a Lua, a 2,5 graus ao norte. No dia 26, Régulus, estrela principal da constelação do Leão, em conjunção com a Lua, com separação de 5 graus. No dia 27, a Lua em quarto minguante, às 9h28. No dia 29, a conjunção superior de Mercúrio, ou seja, Mercúrio passando pelo outro lado do Sol, visto da Terra, portanto, praticamente impossível de observar. E no dia 30, uma nova conjunção aí da estrela Spica, Alfa da Virgem, com a Lua, com separação de aproximadamente 6 graus entre ambos. Muito bem. Então, os destaques de novembro começam lá no dia 3. Na madrugada, a Lua minguante passa por Mercúrio e Spica, estrela Alfa da Virgem. Simulação feita para Porto Alegre, olhando na direção do ponto cardial leste, direção onde nasce o Sol, ao redor das 6 horas da manhã. Vejam que é um evento difícil de visualizar, apesar de interessante, porque tanto Mercúrio quanto a Lua estarão consideravelmente envolvidos pela claridade do amanhecer, a claridade da aurora. Tá? E um fator que também complica é o ângulo raso que a eclíptica forma com a linha do horizonte. A eclíptica é a projeção da órbita da Terra no céu. Tá? Então, esse ângulo aqui é muito fechado. A altura, tanto da Lua quanto de Mercúrio, que seguem trajetórias mais ou menos paralelas ou próximas da linha da eclíptica, as alturas desses astros ficam muito reduzidas, o que faz com que eles fiquem mais profundamente mergulhados na claridade do amanhecer, prejudicando a visualização do fenômeno. Tá? No caso, nós temos aqui a Lua minguante, Mercúrio, e um pouquinho acima deles, dentro desse círculo aqui, estaria a estrela Spica, Alfa da Virgem. Mas o céu bastante claro, prejudicando a visualização desse agrupamento aparente de astros.
No período que vai de 6 a 12 de novembro, ao anoitecer, olhando para a direção oeste, onde se põe o Sol, nós vamos ver a Lua crescente passando pela estrela Antares, principal da constelação de Escorpião, e depois pelos planetas Vênus, Saturno e Júpiter numa sequência. Então nós temos as simulações aqui para cada um desses dias, um período praticamente de uma semana, começando no dia 6 de novembro, horário de referência em torno de 21 horas, olhando para o oeste. Então você tem nesta data, 6 de novembro, a Lua situada abaixo da constelação, abaixo de Vênus, né? Aqui a constelação do Escorpião, o rabinho aqui curvo, né, da constelação do Escorpião. Essa estrela aqui é Antares. Então no dia 6 temos uma conjunção ali da Lua com Antares, e a Lua vai subindo. Temos a linha da eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra, traçada aqui como referência, e vocês vão ver agora conforme a Lua vai escalando com o passar dos dias, vai ganhando altura, né, sempre observada nesse horário das 21 horas, e vai passando pelos outros planetas ali. Aqui a simulação para o dia 7, então a Lua já, que estava aqui do lado de Antares, na véspera, já subiu, está bem próxima de Vênus, fazendo uma conjunção com ele, muito interessante. Depois, no dia 8, ela já está mais acima, entre Vênus e Saturno, tá? Entre Vênus e Saturno, mas ainda razoavelmente próxima ali de Vênus. Depois, no dia 9, já mais próxima de Saturno, horário sempre das 21 horas. Brilhando no dia 10 ali, próxima do planeta Saturno, com Júpiter mais acima. No dia 11, formando uma conjunção com Júpiter, uma aproximação aparente a Júpiter. E no dia 12, já brilhando bem mais acima. Tá? Então a Lua vai escalando a linha da eclíptica e vai passando por esses astros. Antares, Vênus, Saturno e Júpiter, no período entre 6 e 12 de novembro. Basicamente a segunda semana de novembro. Né? Bem, aí na madrugada do dia 12, nós vamos ter o máximo de atividade da chuva de meteoros Tauridas Norte. Esta chuva também não é muito expressiva, ela é muito semelhante à Taurida Sul. Ela tem um período de atividade bem extenso, que vai de 20 de outubro até 10 de dezembro. O máximo dela acontece no dia 12 de novembro, mas a quantidade de meteoros por hora é bastante reduzida, cerca de 5 meteoros. Mas, de novo, são meteoros bastante brilhantes e vagarosos, portanto, meteoros que chamam a atenção. Em 2021, nós teremos um céu bem escuro durante a segunda metade da noite, porque não haverá interferência da Lua. Né? A Lua está crescendo nesse período e se pondo bem antes da meia-noite. Portanto, é uma época favorável para a observação dessa chuva de meteoros. Um comentário a mais, né? Nós já falamos das Tauridas Norte e Tauridas Sul. Já falamos que elas se caracterizam por meteoros brilhantes e vagarosos. Essas duas chuvas, elas na verdade são uma só, com o que se chama um radiante duplo, ou seja, dois pontos do céu de onde parecem surgir as estrelas cadentes ou meteoros. Tá? Tem o radiante norte e o radiante sul. Mas, em geral, os máximos de atividade e toda a atividade dessas duas chuvas é uma atividade medíocre e mal definida. Tá? Elas estão ativas, tanto a Tauridas Norte quanto a Taurida Sul, durante um período bastante dilatado, durante a primavera austral em cada ano. Tá? E possivelmente esses meteoros, eles são descendentes da desintegração de mais de um objeto. E nós temos aí cometas e asteroides. Vários asteroides e vários cometas, inclusive o cometa Encke, que é bastante famoso por ser o cometa com o menor período orbital conhecido. O cometa Encke tem um período de pouco mais de 3 anos. Tá? E ele é provavelmente um dos progenitores dessas partículas que ficam em órbita do Sol e que produzem a chuva de meteoros das Tauridas. Tanto a Taurida Norte quanto a Taurida Sul. Mas uma chuva de meteoros bem mais notável costuma ser a chuva chamada Leônidas, que se verifica nas madrugadas na constelação de Leão e suas imediações. O máximo é atingido no dia 17.
Essa é uma chuva de recorrência anual, ela fica ativa entre 6 de novembro e 30 de novembro. O máximo geralmente ocorre em 17 de novembro. E a atividade, ou seja, a quantidade que alguém pode ver de meteoros por hora, é muito variável. Atualmente ela situa-se ao redor de 10 meteoros por hora, mas é preciso lembrar que, estando essa chuva de meteoros associada a um cometa bastante famoso, o cometa Tempel-Tuttle, o que aconteceu com esse cometa? O núcleo desse cometa sofreu vários episódios de fragmentações parciais. E cada vez que o núcleo desse cometa se parte, ou se fragmenta, ou se quebra, ele libera nuvens de partículas, de grãos de pó. Cada grão de pó desses vai produzir, se entrar na atmosfera da Terra, um meteoro. Então, essas fragmentações fazem com que na órbita do cometa existam pontos em que nós temos nuvens densas de grãos de pó. Quando a Terra intercepta uma dessas nuvens, a quantidade de meteoros visível é muito maior. Em 1966, por exemplo, mais de 150 mil meteoros foram observados por hora, quando do máximo dessa chuva. Mas essas nuvens de pó que o cometa produz estão geralmente próximas do cometa. E como o cometa possui um período orbital de cerca de 33 anos, somente a cada 33 anos, quando o cometa passa perto da Terra e a Terra corta a órbita do cometa em novembro, é que nós vamos ter um display, digamos assim, né? Uma aparição mais notável da chuva de meteoros das Leônidas. A última vez que o cometa passou perto da Terra e que houve um incremento, embora não um incremento de 150 mil meteoros, como em 1966, mas a última vez foi em 1999. Então ali ao redor do ano 2000, a atividade máxima das Leônidas atingia dezenas ou até mesmo algumas centenas de meteoros por hora. Mas atualmente, com o cometa já distante da Terra, a atividade é baixa. Podemos esperar aí em torno de 10 meteoros por hora. Isso num céu escuro, né? Muito bem, um dos grandes destaques do último trimestre do ano de 2021 vai ser o eclipse lunar parcial que acontece no dia 19 de novembro. Vejam que detalhe interessante, a magnitude umbral é de 0,974. O que isso significa? Significa que 97,4% do diâmetro lunar vai entrar dentro da sombra terrestre. Então vejam, se essa percentagem fosse de 100%, nós teríamos um eclipse total da Lua. Não é 100%, é 97,4%. Mas a olho nu, praticamente este eclipse parcial vai parecer um eclipse total. A duração dele, do início até o fim, é 3 horas e 28 minutos. A visibilidade será nas Américas, tanto do norte, central e do sul, no norte da Europa, leste da Ásia, Austrália e Oceano Pacífico. Tá? Nós temos aqui a agenda desse eclipse, calculada especificamente para a capital gaúcha, Porto Alegre. E aí nós vamos ver que, de certa maneira, para nós gaúchos, esse eclipse será decepcionante, porque nós não vamos poder acompanhá-lo na sua integridade. Vejam só, o primeiro contato da Lua com a penumbra, que é aquela zona de escurecimento parcial que fica ao redor da sombra da Terra, ele se dá às 3 horas e 2 minutos na madrugada do dia 19. Neste momento a Lua vai estar a 24 graus e meio, praticamente 25 graus de altura sobre a linha do horizonte, mas já na direção do oeste. Ou seja, a Lua está começando a se pôr. O amanhecer começa com o início da aurora astronômica às 3 horas e 47 minutos em Porto Alegre. A Lua entra na sombra da Terra, começa a entrar na sombra da Terra às 4h18, quando ela já vai estar a apenas 11 graus e meio acima da linha do horizonte. Então vejam que a Lua está caindo na direção do horizonte.
O início da aurora náutica é às 4h21 em Porto Alegre. O que quer dizer isso? Neste momento, o centro do Sol está a 12 graus abaixo da linha do horizonte. A aurora astronômica, o início do clarear do dia, começa quando o centro do Sol fica a 18 graus abaixo do horizonte. 12 graus abaixo do horizonte, o início da aurora náutica, então já um clarear mais perceptível do dia, e o início da aurora civil, quando o Sol fica a 6 graus abaixo da linha do horizonte, aí o dia já está bastante claro, às 4h52. O Sol em Porto Alegre nasce às 5 horas e 18 minutos, mas a Lua se põe 5 minutos depois, às 5 horas e 23. E quando é que é o máximo do eclipse? Às 6 horas e 2 minutos. Portanto, a Lua já vai estar a quase 9 graus abaixo do horizonte. Portanto, nós não vamos ver todo o eclipse e não vamos nem sequer assistir ao máximo do eclipse. A Lua vai se pôr em Porto Alegre e, de maneira geral, no Rio Grande do Sul, parcialmente eclipsada. A Lua sai da sombra às 7h47, mas aí ela já está a 30 graus abaixo da linha do horizonte, não dá para ver. E sai da penumbra às 9h03, estando a 46 graus já abaixo do horizonte. Em síntese, este eclipse, as circunstâncias dele serão muito parecidas com a do eclipse que tivemos por último nesse ano, lá em 26 de maio, onde também a Lua estava praticamente se pondo quando do início do eclipse. Tá? Nós temos aqui um diagrama que mostra este círculo maior aqui é a representação da sombra que a Terra projeta no espaço, e aqui a trajetória da Lua por dentro da sombra e desse círculo maior que contorna a sombra, que é a região da penumbra. Então a Lua tem aqui o primeiro contato com a penumbra, o primeiro contato com a sombra. Aqui seria a fase máxima, vejam que está praticamente toda a Lua dentro da sombra. Só uma bordinha de nada, é aqueles 97,4% que eu falei do diâmetro, né, que fica para dentro da sombra. Praticamente um eclipse total, se fosse possível acompanhá-lo aqui de Porto Alegre, mas não será. Ali o último contato da Lua com a sombra e o último contato da Lua com a penumbra. Tá? Então essa é a geometria de interceptação da Lua com os cones de sombra e de penumbra da Lua neste eclipse do próximo dia 19 de novembro. Aqui um mapa geográfico onde nós podemos ver que praticamente a África e a Europa Central não veem o eclipse. Aqui na América do Sul o eclipse ocorre ao ocaso da Lua. O eclipse é totalmente visível na América Central, no México, nos Estados Unidos e Canadá, ali o Oceano Pacífico, né? E o eclipse ocorre lá na Austrália, ao nascer da Lua, também então parcialmente visível na Austrália, em circunstâncias muito parecidas com a da América do Sul, só que a América do Sul vê o eclipse no ocaso da Lua e a Austrália assistirá ao eclipse ao nascer da Lua. Tá? E isso é tudo em matéria de eclipses, né? Nós tivemos 4 eclipses em 2021, 2 da Lua e 2 do Sol. Os 2 eclipses do Sol não foram visíveis no Brasil e os 2 eclipses da Lua foram parcialmente visíveis no Brasil. O de 26 de maio e agora o do dia 19 de novembro. Esperemos que pelo menos a meteorologia auxilie na visualização parcial desse fenômeno. Muito bem, e aí vamos chegando em dezembro, o último mês de 2021. Temos aqui um resumo da agenda astronômica, né? O mês abrindo lá no dia 3 com a passagem da Lua pelo nodo descendente da sua órbita, vindo do plano do norte para o sul, do plano da eclíptica. No dia 4, a ocorrência de um eclipse solar total, infelizmente invisível no Brasil. Também no dia 4 a Lua nova e a passagem da Lua pelo perigeu, no caso menor distância da Terra, 356.794 quilômetros. No dia 6 ocorre uma conjunção de Vênus com a Lua, a cerca de 2 graus de separação, 1,9 graus para ser mais exato. No dia seguinte, a conjunção do planeta Saturno com a Lua, a 4,2 graus ao norte do nosso satélite. No dia 9, a conjunção do planeta Júpiter, também com a Lua, a 4,5 graus ao norte.
E no dia 10, a entrada da Lua na fase do quarto crescente. No segundo período de 10 dias de dezembro, destaque para o dia 14, madrugada, em torno de 4 horas, horário de Brasília, máximo da chuva de meteoros Geminidas, que fica na constelação de Gêmeos. No dia 16, a passagem da Lua pelo nó do ascendente, ou seja, a Lua vindo do sul para o plano norte da eclíptica. No dia 17, o apogeu da Lua, maior distância da Lua à Terra, 406.322 quilômetros. E no dia 19, a ocorrência da Lua cheia de dezembro. Aí no dia 21 nós temos Pólux, que é a estrela mais brilhante de Gêmeos, em conjunção com a Lua, a 2,6 graus ao norte. E às 12 horas e 59 minutos, olha aí meu diretor, 12 horas e 59 minutos do dia 21 de dezembro, o que acontece? O solstício de verão para o hemisfério sul. O início do verão para o hemisfério sul. Vamos ver como é que vai ser este verão. Né? Tem gente que diz que vai ter estiagem, vai ter altas temperaturas, ou seja, vai estar bom para pegar uma praia. Né? E aí temos os últimos 10 dias do mês. Véspera de Natal, dia 24, Régulus, principal estrela da constelação de Leão, em conjunção com a Lua, distância de 5,1 graus ao sul do nosso satélite. Dia 26, Lua em fase de quarto minguante. Dia 27, conjunção do planeta Marte com a estrela Antares, separação de 4,4 graus ao norte. Esse é um fenômeno interessante, curioso no caso. Eu já vou dizer porquê lá no aprofundamento dos destaques que nós vamos fazer logo em seguida. No dia 28, conjunção da estrela Spica, da constelação de Virgem, com a Lua, separação de praticamente 6 graus. No dia 29, Mercúrio em conjunção com o planeta Vênus, distância de 4 graus entre ambos. E no dia 30, passagem da Lua pelo nó do descendente. Então a Lua vindo do norte para o sul da eclíptica. E no dia 31, Réveillon, último dia do ano, às 11 horas da manhã, a estrela Antares, de Escorpião, em conjunção com a Lua, a 3,9 graus ao sul. E depois, às 17 horas, o planeta Marte, em conjunção com a Lua, a 1,0 graus ao norte, 1 grau ao norte da Lua. Então vamos aos destaques de dezembro. Período de 6 a 9 de dezembro. Direção oeste, logo após o pôr do sol. Nesse período nós vamos ter a Lua crescente, passando perto de Vênus, de Júpiter e de Saturno. Então, um agrupamento de 3 planetas e mais a Lua. Fizemos aqui a simulação para em torno das 21 horas. Aqui é 6 de dezembro, então, neste caso, a Lua brilhando perto de Vênus, Lua em conjunção com Vênus, aqui o ponto cardeal oeste. Mais acima, Saturno e Júpiter. Vamos avançar aqui a data para ver o deslocamento da Lua. 7 de dezembro, então a Lua aí, no caso, já brilhando entre Vênus e Saturno, mais próxima de Saturno, né? No dia seguinte ela já está mais acima, aproximando-se do planeta Júpiter, e no dia seguinte, dia 9, já brilha acima de Júpiter. Então ela vai passando, né, entre 6 e 9 de dezembro aqui por esses planetas. Notem que existe mais ou menos um alinhamento, né? Estão todos eles, inclusive a Lua, mais ou menos assim numa linha reta. Isso a grosso modo assinala, não está desenhado aqui no caso, mas assinala o plano da eclíptica. As órbitas dos planetas, assim como a órbita da Lua, são todas elas situadas mais ou menos no plano da eclíptica. Então, se eu traçasse a linha da eclíptica, aqui eu veria que todos estão mais ou menos próximos dessa linha, porque as suas órbitas praticamente coincidem com o plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Bem, no dia 14 de dezembro, nós teremos o máximo de atividade da chuva de meteoros Gemínidas, que acontece nas proximidades da constelação de Gêmeos. Essa chuva é muito interessante porque é uma das principais, das mais intensas que ocorrem a cada ano. Ela fica ativa entre 4 de dezembro e 20 de dezembro e o máximo geralmente é sempre ao redor de 14 de dezembro.
pode-se esperar ver em torno de 150 meteoros por hora. Mas em que circunstâncias? Céu escuro e se eu tivesse a constelação de Gêmeos próxima da minha vertical. Isso não acontece para nós observadores do hemisfério sul. Nós podemos observar a chuva de meteoros das Gemínidas, mas sempre de uma forma mais desfavorável em relação a quem mora no hemisfério norte. Então essas quantidades aqui de meteoros, em torno de 150 por hora no dia do máximo, isso aí são taxas que um observador num sítio de latitude norte esperaria ver num céu escuro com a constelação de Gêmeos próxima da sua vertical. Para nós aqui, essa circunstância nunca acontece. Então, eu diria assim que a gente pode cortar essa quantidade aqui, para nós, habitantes da latitude 30 graus sul, podemos cortar essa quantidade por 3 ou por 4. Então, você pode esperar ver aí em torno de 30, 40 meteoros por hora, num céu razoavelmente escuro. E em 2021... haverá interferência da Lua crescente. A Lua que já passou do quarto crescente, por isso chama-se uma Lua gibosa. Tá? É uma Lua entre quarto crescente e Lua cheia. Mas essa Lua, ela se põe nas primeiras horas da madrugada. Então você pode esperar no dia 14 de dezembro, neste ano de 2021, de desfrutar de um céu escuro lá no final da madrugada. Mas para nós tem outro agravante. É verão. É praticamente solstício de verão e, consequentemente, o sol nasce muito cedo e começa a clarear muito cedo. Então, o intervalo de céu escuro entre o ocaso dessa lua gibosa crescente e o início do clarear do dia é muito curto. Nós, aqui no hemisfério sul, este ano teremos uma janela muito estreitinha para acompanhar o máximo de atividade da chuva das Gemínidas. Detalhe interessante sobre essa chuva é que ela não é descendente de um cometa, e sim aparentemente de um asteroide que bem pode ser, talvez até seja, um cometa que perdeu o gás, um asteroide cujo nome é 3200 Phaethon, tá? Que foi descoberto lá pelo ano de 1983. A órbita desse asteroide ela é muito parecida com a órbita dos meteoros que produzem a chuva das Gemínidas uma vez por ano, nessa época em dezembro. Então, aparentemente, esse asteroide é o progenitor da chuva de meteoros Gemínidas. Bem, dia 21 de dezembro, solstício, início do verão, o que acontece especificamente nesse dia? Bom, nós temos o Sol na máxima declinação ao sul do Equador, 23 graus e meio. Nós temos o dia mais longo e a noite mais curta, aqui no hemisfério sul. No caso de Porto Alegre, nós temos cerca de 4 horas a mais de luz solar por dia, em relação ao que nós temos lá em junho, no solstício do inverno. E, especificamente no caso de Porto Alegre, o Sol passa pelo meridiano a uma distância de 6 graus e meio ao norte do zênite. O zênite é a direção vertical. Tá? Então, o Sol não fica na vertical, mas fica próximo disso, 6 graus e meio para o norte da vertical. É também o dia em que Porto Alegre desfruta da máxima insolação, ou seja, a máxima potência de luz solar incidente por metro quadrado. Né? Isso ocorre, teoricamente, aí no dia do solstício do verão. Últimos destaques do mês, dia 27 de dezembro, na madrugada, direção do leste, o planeta Marte vai estar em conjunção com Antares. Então vejam que coisa interessante, aqui a simulação foi feita para 5 horas da manhã, ao redor de 5 horas da manhã, olhando para o ponto cardial leste, um pouquinho à direita do leste, você tem Marte, aqui, e tem a estrela Antares. Aqui está a constelação do Escorpião, ó, que agora aparece deitadinha, né? Aqui a caudinha do Escorpião, com seu ferrão, que começa a nascer, né? Acima da linha do horizonte leste. Marte em conjunção com Antares. Marte, para os gregos, era o deus Ares, o deus da guerra. O nome dessa estrela é Antares, que é uma contração de Anti-Ares,
ou seja, o contrário de Marte ou o rival de Marte. Por que isso? Porque a cor de Antares é muito parecida com a cor de Marte. Então, Marte tem um rival, entre aspas, no céu, que é essa estrela conhecida como Antares, ou Anti-Ares. Tá? Comparem a cor entre a cor de Marte com a cor de Antares neste dia 27 de dezembro, durante a madrugada. Ou nos dias ali ao redor dessa data, quando Marte vai andar nas vizinhanças de Antares. Tá? Marte, portanto, encontrando-se com o seu rival. E dia 29 de dezembro, na madrugada também, nós vamos ter a conjunção de Mercúrio com Vênus, se bem que visível em condições muito difíceis. Aliás, perdão, não é na madrugada, né? Está escrito madrugada aqui, mas não é. Isso aqui é ao pôr do sol, né? Pôr do sol, ponto cardeal oeste, aqui, ó. Você olhando um pouquinho à esquerda do ponto cardeal oeste, Vênus e Mercúrio em conjunção, aparentemente próximos um do outro, mais acima Saturno e Júpiter. Isso aqui foi feito, a simulação foi feita por um horário das 21 horas, no dia 29 de dezembro. Repito então, não é na madrugada, é no entardecer, no anoitecer, né? Olhando para o oeste, conjunção de Vênus com Mercúrio. Aqui está desenhada a linha da eclíptica, vejam que os planetas estão todos eles nas vizinhanças da linha da eclíptica, né? Mas o evento de interesse, que é essa aproximação aparente entre Mercúrio e Vênus, ele vai ser prejudicado pelo clarear ainda ali do escurecer, né? Pelo clarão crepuscular. Mais acima estão Saturno e Júpiter. Talvez se pudesse usar então, partindo de Júpiter, procurar Saturno e descer de Saturno em linha reta até chegar em Vênus e Mercúrio. Né? Vênus é muito mais brilhante do que Mercúrio, mas vai estar bem pertinho da linha do horizonte. Se você olhar um pouquinho antes, eles vão estar mais altos, mas o céu também vai estar mais claro. Então, nós procuramos aqui um horário assim, de compromisso entre a altura dos astros e claridade de céu. Se vê que a situação não é das mais favoráveis para a visualização desse fenômeno. Né? Mas este seria, então, o último evento de interesse do ano de 2021. Lá no site da rede Ômega Centauri, no portal Ciência e Cosmos, coluna Efemérides Astronômicas, nós temos todo esse material que foi apresentado hoje. Não tem as simulações, tá? Mas tem os comentários, inclusive sobre a observação de objetos de Sky de interesse nessa época do ano. Até a próxima oficina de astronomia.